querida pessoa, eu sou a Eliane e estou aqui toda semana compartilhando conhecimento e reflexões sobre as mais variadas formas de comunicação. Agora que eu me apresentei, me diga aqui rapidinho, quem é você? Você consegue responder essa pergunta assim, de bate-pronto? Ou precisa pensar antes? Se você é do tipo que pensa antes de dar uma resposta rápida, está no caminho certo, porque a nossa identidade não é uma coisa fixa e nem pode ser definida por uma única coisa que fazemos ou um único comportamento que temos. Aliás, essas coisas também não definem quem somos, porque ser alguém é um conjunto de coisas, ou seja, é complexo. E essa pergunta é interessante porque dá para refletir sobre aspectos psicológicos, filosóficos e comunicativos, começando pela identidade, porque é dela que a gente pode tirar a resposta para essa pergunta. Identidade é como nos vemos e também como queremos ser vistos pelos outros. E ela é formada por uma combinação de fatores que são as nossas experiências, crenças, valores e até os nossos sonhos. Por isso a identidade não é fixa e evolui na mesma medida que crescemos e mudamos. E na psicologia se fala muito sobre o conceito de self. O self pode ser entendido de várias maneiras, mas basicamente é a percepção que temos de nós mesmos. É uma combinação de quem pensamos que somos, quem realmente somos e quem desejamos ser. E assim como identidade, o self não é uma coisa estática, fixa. Ela muda conforme ganhamos novas experiências e refletimos sobre elas. Além disso, a maneira como nos comunicamos também é uma janela para quem somos. Nossas palavras, o tom da nossa voz e até a nossa linguagem corporal revelam muito sobre a nossa identidade. Quando a gente se expressa, a gente mostra para o mundo a nossa verdadeira essência. Aí quando alguém pergunta quem é você, as respostas podem ser muitas. Em culturas asiáticas, por exemplo, as pessoas costumam se definir pelo papel social que elas desempenham. Sou pai, sou filha, sou membro da igreja X. Já nas culturas ocidentais, as respostas tendem a focar na profissão. Sou jornalista, sou professor. Talvez você tenha esse costume de se definir pela profissão porque você nasceu e cresceu em uma cultura ocidental. Mas será que isso realmente mostra quem é você? Eu sou jornalista, mas isso é o que eu faço. Não é o que me define de verdade. Simplesmente porque um dia eu vou parar de trabalhar e aí eu vou ser o quê? Talvez perguntas como o que você gosta de fazer ou o que te inspira seja melhor para chegar nessa resposta. Eu, por exemplo, adoro ler, estudar, adoro cozinhar e gosto de tocar flauta. Isso já te dá uma visão mais completa de quem eu sou. E eu citei no começo desse vídeo que podemos recorrer à filosofia para tentar responder, lembra? Então vou falar um pouco sobre como diferentes pensadores abordaram essa questão da identidade e do self. Sócrates ficou conhecido por uma frase que é famosa até hoje e talvez você já tenha ouvido: conhece-te a ti mesmo. Ele acreditava que o autoconhecimento é o caminho para ter uma vida plena e significativa. Para Sócrates, entender quem somos permite viver de maneira autêntica e alinhada com os nossos valores. E tem outra frase muito famosa para te ajudar a entender a sua identidade. René Descartes disse: penso, logo existo, para nos lembrar da importância da reflexão, porque é esta capacidade que define a nossa existência. Ele mostra que é através do pensamento que a gente consegue se identificar e se compreender. E tem tudo a ver com o que o Sócrates dizia, você percebe? Você deve usar sua habilidade de pensamento para conhecer a si mesmo, entender as suas crenças, seus valores, enfim. Quem é você? E para completar o trio de pensadores que eu selecionei para esse vídeo, vou citar também Nietzsche, que nos desafia a abandonar definições rígidas de nós mesmos. Uma das frases mais famosas dele é: torna-te quem tu és, que resume como vivemos em um processo de autodescoberta o tempo todo. E por isso você deve aceitar quem você é hoje e, no futuro, aceitar quem você será. Isso porque ele defendia muito a ideia de que devemos nos libertar de rótulos e categorias pré-definidas e abraçar nossa mudança, nossa evolução. Ou seja, você vai mudar e também vai se reinventar ao longo do tempo e tá tudo bem. Por isso, também você sempre terá uma resposta diferente sobre quem é você. É bem filosófico, né? Meu objetivo com esse vídeo é só lembrar que nos definir de uma única maneira é limitante.
Quando não conseguimos mais ser aquilo que nos definia, podemos até sofrer com crises existenciais. Por isso é melhor pensar na nossa identidade como algo dinâmico. Em vez de dizer eu sou ansioso, pode ser melhor dizer eu estou ansioso. Esse simples ajuste muda como a gente se vê e como a gente se apresenta para os outros. Além disso, não esqueça que a nossa identidade pode variar conforme o contexto. Aqui no YouTube, eu me apresento daquele jeito lá que você viu. Mas na academia, onde eu treino todo dia, por exemplo, ninguém sabe que eu tenho um canal. Então, eu sempre vou me apresentar de um jeito diferente, dependendo de onde eu estiver. E você deveria fazer o mesmo. As respostas que damos viram referências para que as pessoas nos identifiquem, mesmo que não nos defina por completo. Então, por que se prender a uma definição fechada? E por que se definir de um jeito negativo? A gente está sempre mudando, melhorando, e isso vale para todos ao nosso redor também. Em resumo, a comunicação é uma ferramenta para expressar quem somos. As palavras que escolhemos, as histórias que contamos e os valores que a gente compartilha moldam a nossa identidade. Por isso que ser autêntico na maneira como você se comunica é ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, para criar relações mais profundas aí na sua vida. Agora que você pegou todas as reflexões que eu dei aqui, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficar bem feliz se você me dizer quem é você aqui nos comentários. Será que a sua resposta padrão mudou depois de tudo que eu falei aqui? Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.